Se liga. No epicentro nevrálgico da selva da América Central, naquele matagal fodido e úmido que engole a história, existe o fantasma de uma civilização. E não, eu não tô falando de uma tribuzinha qualquer que fazia cesta de palha. Eu tô falando de um povo tão absurdamente avançado, que o que eles fizeram há mais de 1000 anos ainda hoje, faz a gente com toda a nossa tecnologia de merda parecer um bando de primata com um celular na mão. Esses caras, os maias, ergueram do chão cidades monumentais, pirâmides que rivalizam com as do Egito em complexidade e propósito. Eles desenvolveram uma linguagem escrita hieroglífica tão complexa que a gente demorou séculos para começar a decifrar. Eles criaram o conceito matemático do zero, de forma independente. Uma abstração que foi o alicerce de toda a matemática moderna. E o mais bizarro de tudo, eles mapearam o cosmos com uma precisão deveras assustadora. Eles não tinham telescópios, não tinham relógios atômicos. Mas esses filhos da puta calcularam a duração de um ano solar com uma margem de erro de segundos. Eles previram eclipses solares e lunares com uma exatidão que humilhou os astrônomos europeus da Renascença. Eles não só mediam o tempo, eles eram obcecados por ele. A cosmogonia maia era uma tapeçaria intrincada de ciclos dentro de ciclos, alguns durando milhões, até bilhões de anos. Eles estavam no auge. Sumiram, porra. As grandes cidades, antes lar de dezenas de milhares de pessoas, foram simplesmente abandonadas à selva. E quando eu digo abandonadas, não é uma figura de linguagem. As construções pararam no meio. As inscrições em pedra, que registravam a história de seus reis e suas linhagens, simplesmente silenciam por volta do ano 900, depois de Cristo. É um ponto final abrupto e aterrorizante na história de um povo. Aí vem a ciência tradicional. Os acadêmicos de sempre, com suas teorias seguras e confortáveis. A historinha que te contam na escola é pra boi dormir. Ah, foi uma seca prolongada. Sim, secas aconteceram. Mas porra, estamos falando de uma civilização espalhada por um território gigantesco. Do México a Honduras. Uma seca localizada não faz um império inteiro, com milhões de pessoas, evaporar em uníssono. Ah, foram as guerras entre as cidades-estado. Guerras sempre existiram, caralho. Faz parte do show. Mas os arqueólogos não encontram sinais de uma guerra cataclísmica que tenha destruído tudo. Pelo contrário, as cidades não foram queimadas ou saqueadas. Elas foram esvaziadas. Como se todo mundo tivesse pego suas coisas e vazado. Então, se as explicações de sempre são uma merda furada, o que caralhos aconteceu de verdade? É aqui que a gente sai da trilha batida e entra na selva das teorias proibidas. E para começar, a gente precisa olhar de novo para o conhecimento deles. A pergunta fundamental não é como eles sabiam tanto sobre o cosmos. A pergunta é: para quê? Por que uma civilização da Idade da Pedra, cuja preocupação principal deveria ser plantar milho e não ser comida por uma onça, tinha um apetite voraz por ciclos cósmicos que duravam mais que sua própria existência? Para que prever o ciclo de Vênus com uma precisão de segundos ao longo de 584 dias? Para que criar calendários que se estendiam para um passado e um futuro tão distantes que se tornam incompreensíveis? Eles estavam medindo o tempo? Ou estavam esperando alguma porra? Como se a existência deles fosse um grande projeto com data e hora para acabar. E essa obsessão se reflete em suas cidades: Tikal, Palenque, Chichén Itzá. Aquilo não era só um amontoado de pedra para a galera morar. O bagulho todo era uma máquina astronômica colossal. Um relógio cósmico construído em escala planetária. Pega a pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá. Durante os equinócios, a luz do sol cria a imagem de uma serpente de luz descendo a escadaria. Lindo, né? Mas isso não é arte. Isso é engenharia de precisão. Não era um showzinho para turista ver.
Era a porra de um marcador, um sistema sendo ativado. Uma contagem regressiva sendo confirmada ano após ano. As cidades deles eram um espelho do céu na terra. Mas por quê? Era uma homenagem aos deuses? Ou era um puto de um mapa? Um outdoor cósmico piscando em neon. Ô, de cima, a gente tá aqui, porra! Aí, a contagem regressiva acaba. E o que acontece? A grande evacuação. Um êxodo silencioso e coordenado. Eles simplesmente foram embora. Deixaram para trás seus templos, suas casas, suas ferramentas. Deixaram a selva engolir 1000 anos de história. É nesse vácuo que as evidências mais malucas começam a fazer um sentido perturbador. Vamos para Palenque? Para a tumba do maior rei maia, Kinich Janaab Pakal. A tampa do sarcófago dele é, talvez, o artefato mais controverso da história da arqueologia. A ciência oficial diz que a imagem representa a descida de Pakal ao submundo, viajando pela árvore do mundo maia. Ok, legal. Agora, esquece essa porra e olha para a imagem. Você vê um homem reclinado, quase deitado, dentro de uma espécie de cápsula. Suas mãos estão claramente manipulando controles. Seus pés estão em pedais. Tem um dispositivo no nariz dele, parecendo um aparelho de respiração. Ele está focado, olhando para frente. A árvore do mundo parece mais uma estrutura mecânica complexa, e na base dela tem fogo e fumaça, uma explosão controlada. Desculpa o meu francês, mas isso não parece a descida para o submundo. Isso parece um maluco pilotando a porra de um foguete. A tumba do cara não era uma tumba, era a representação de sua ascensão. Uma ascensão para as estrelas. E quem teria dado essa tecnologia a eles? Aí entram os deuses. O principal deus maia, e de quase toda a Mesoamérica, era Kukulkan, a serpente emplumada. As lendas são incrivelmente consistentes. Um ser de aparência diferente, que chegou do céu ou do mar. Ensinou ao povo a agricultura, a matemática, a engenharia, a astronomia e as leis. Ele foi um professor, um engenheiro civil, e depois de cumprir sua missão, ele partiu, prometendo um dia retornar. Esses deuses não pediam reza, eles davam aula, porra. E se Kukulkan não era um deus, mas um ser de carne e osso, um visitante, um engenheiro cósmico? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça psicodélico. Uma civilização com uma obsessão idiosincrática pelo tempo e pelo cosmos, cidades que são relógios astronômicos. Um conhecimento que, pelo seu nível tecnológico, não deveria existir nem fudendo. Um Deus, professor que veio das estrelas. Evidências pictóricas de tecnologia de voo. E para fechar o caixão, um abandono súbito, coordenado e em massa. No momento exato em que seu calendário mais importante indicava o fim de um grande ciclo. E se a gente virar o tabuleiro? E se o tal colapso maia não foi um fracasso? E se foi o objetivo final? Um sucesso retumbante? E se o plano deles desde o começo nunca foi construir um império eterno aqui nessa bola de lama chamada Terra? E se toda a sociedade maia, toda a sua ciência, toda a sua energia estivesse focada em um único e megalomaníaco projeto, usar o conhecimento transmitido por seus deuses para decifrar o código do universo, o mapa do tempo, e encontrar a janela de lançamento exata para partir? O abandono não foi uma fuga, foi uma formatura, uma colheita. A resposta para onde eles foram talvez não esteja em nenhuma caverna ou cidade perdida na Terra. A resposta está no céu que eles tanto estudavam. Talvez eles estivessem apenas seguindo seu professor, voltando para casa. As ruínas que vemos hoje não são o túmulo de uma civilização fracassada. São o casulo vazio de uma espécie que aprendeu a voar. A história oficial nunca vai admitir isso, mas as pedras não mentem. Os maias não desapareceram. Eles transcenderam. E nos deixaram para trás, com cara de otário, presos no tempo.
olhando para as ruínas de um povo que talvez tenha encontrado a saída. Se inscreve no legado da humanidade e acorda para a porra da história.